Agora que a gente já desenvolveu os refinamentos das cenas, vamos trabalhar a valorização, que nada mais é do que objetos que não necessariamente fazem parte do projeto, mas ajudam a dar uma cara, uma vida para nossa cena. Por exemplo, estamos aqui com esse projeto da forma como terminamos. E aqui a gente já inseriu alguns poucos elementos. Por exemplo, um vaso aqui, já tínhamos esses outros vasos que a gente tinha inserido junto com o paisagismo. Poderia ter inserido esses vasos nessa parte de valorização, mas tudo bem. Note que inserimos algumas cortinas por trás da janela, que na hora da renderização dá um efeito bacana. Algumas pessoas, uma bicicleta, tudo isso só para deixar a cena mais humanizada, mais valorizada. Mesma coisa no fundo. Vendo aqui na parte posterior do projeto, a gente tem um vaso que já tínhamos inserido junto com o paisagismo, tudo bem. Fora ele, a gente vê que tem alguns objetos que já vieram com a cena, que é, por exemplo, um chapéu aqui, uma caneca de cerveja, um prato de qualquer coisa, um detalhe em cima da pia, dois bloquinhos aparentemente aqui na prateleira. E apesar de estarem presentes, esses blocos eles estão um pouco cru ou são poucos, não são suficientes, não dão uma valorizada legal na cena. Vale destacar que aqui nessa parte da cozinha a gente está lá em segundo plano, há de aparecer pequeno na cena, então sempre vale a pena tentar trabalhar o que está mais em primeiro plano, mas também desprender um capricho para trabalhar a cena completa. Por exemplo, aqui, só trabalhando na área da piscina, que é o que está em primeiro plano, a gente pegou esse chapéuzinho que já estava presente, mas inverteu de lado, uma vez que tem esse acabamento caindo pela espreguiçadeira, ficou um pouco mais interessante. Inserimos aqui um par de chinelo, alguns espaguetes dentro da água, apesar da água não estar sendo visível, ela está presente aqui. E também reposicionamos um pouco as espreguiçadeiras, o guarda-sol, para fazer um preenchimento mais interessante, uma vez que a gente tinha uma boa área de deck aqui vazia. Já em segundo plano, a gente percebe que também existem aqui os acabamentos, né? Embora um pouco cru, né? A gente pode dar uma caprichada um pouquinho melhor nos objetos dessa mesa. Aqui na pia só tem uma tábua de queijo. Aqui uns objetos que não condizem muito com uma cozinha, né? Um elefante, um outro bicho aqui. Mesmo que está em segundo plano, a gente não vai precisar fazer uma baita produção, exatamente porque vai ficar de longe. Mas vale a pena dar uma refinada nisso. Já nessa mesa que está num plano intermediário, a gente tinha uma caneca de chopp, um prato de batata. Então a gente complementou com outro copo, com um balde de cerveja, inserimos duas pessoas aqui conversando, já está suficiente. Aqui na pia a gente tinha uma tábua aqui, né? Inserimos aqui uns potes, que agora não dá pra ver, mas são coloridos, dão um efeito legal. Prato de limão, um vasinho, um livro de culinária. Aqui, coisas que tem mais a ver um pouco com a cozinha, que dá um pouco mais de refinamento, que preenche um pouco mais a cena. Mesma coisa aqui nos armários, nada de muito trabalhado, bloco simples, especialmente porque isso aqui tudo não vai ficar em primeiro plano, pelo contrário, vai ser um dos últimos planos, vai ficar bem pequenininho na nossa cena, mas mesmo assim a gente desprende um capricho para desenvolver essa parte. E agora, para terminar a valorização, vamos falar de um detalhe que cabe apenas à churrasqueira ou lareira, coisas com fogo em geral. A gente nota que no quadro de acessórios a gente tem um bloquinho com fogo e com luz. A gente nada mais vai fazer do que inserir na churrasqueira esse bloco. Isolamos aqui tanto a churrasqueira quanto esse bloco, que ele é composto de alguns planes com a textura de fogo e uma luz. Unicamente isso. E agora é só inserir o fogo. Não precisa necessariamente chegar até o chão da churrasqueira, uma vez que a gente também não vai ver
esse chão, vamos dizer assim, da churrasqueira. Trata-se apenas de achar um posicionamento mais interessante para a altura do fogo. Algo aqui, acho que tá bacana. E terminamos a valorização da cena nesse projeto.